Oi, oi pessoal, bem-vindos a mais um crochê da Glau. E a nossa videoaula de hoje, gente, vai ser desse lindo tapetinho aqui da Mini. Olha só que fofura, eu já tinha feito a capa de botijão e agora que tá dando pra postar do joguinho completo. E aí, nossa videoaula de hoje vai ser desse tapetinho menorzinho, que ele pode ser utilizado tanto na porta, quanto na geladeira, fogão. E vou estar postando também o passo a passo da passadeira. Então, vamos lá iniciar a nossa videoaula. Então, vamos lá iniciar nosso tapetinho. Para fazer nosso tapete, ó, tô utilizando a agulha de 4 milímetros e vou iniciar aqui com o fio vermelho, tá? Fio número 8. Pra gente iniciar o tapete, tá, pessoal? A gente vai começar, ó, fazendo correntinhas, tá? Da laçagem inicial. E aqui a gente vai trabalhar 49 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prontinho, pessoal, os 49 correntinhas concluídas. A gente vai fazer agora o início do nosso tapetinho, que é fazendo os pontinhos altos agora. Agora, nós vamos contar, ó, 1, 2, 3, ó, enrola a linha na agulha. Vamos contar 1, 2, 3. Em cima da quarta correntinha, a gente vai trabalhar um ponto alto. Trabalhei um ponto alto, na próxima correntinha da base, a gente trabalha, outro ponto alto. Fiquei, ó, com 3 pontos altos aqui seguidos. Agora, eu faço uma correntinha de separação, pulo uma correntinha da base e repito novamente os 3 pontos altos nos próximas 3 correntinhas seguintes. Então, fiz um ponto alto, na próxima correntinha, faço outro ponto alto e na próxima correntinha, outro ponto alto. Faz uma correntinha de separação, pula uma correntinha da base, vai na próxima e trabalha um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto e na próxima, outro ponto alto. Essa carreirinha aqui vai ser toda nessa sequência, tá, gente? Ó, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, até chegar no finalzinho da carreira, tá? Vou fazer toda a minha carreirinha e aí eu retorno com vocês quando chegar no finalzinho. Prontinho, pessoal, já trabalhei, olha só, por toda a minha carreirinha. E aí, olha só, eu fiquei com 12 bloquinhos desses aqui com os 3 pontos altos. Vai dar a conta certinha, tá? Se você tiver feito as correntinhas todas que eu falei no início. Chegando aqui, ó, agora a gente vai subir 4 correntinhas, tá, ó? 1, 2, 3, 4. Sobe as 4 correntinhas, vira o trabalho. Aí, aqui a gente vai trabalhar, ó, de uma outra forma, tá? Vamos pular um pontinho da base, no último pontinho aqui, ó, em cima do terceiro, a gente faz um ponto alto. Dentro aqui desse pontinho, ó, dessa correntinha, a gente vai trabalhar mais um ponto alto. E em cima do primeiro pontinho alto aqui, a gente trabalha outro ponto alto. Até, ó, formar os 3 pontinhos altos novamente. Aí, trabalha uma correntinha de espaço, pula o próximo pontinho alto, vai lá no terceiro, ó, e trabalha um ponto alto. Aqui dentro dessa correntinha, nós vamos trabalhar um ponto alto. E em cima do primeiro pontinho aqui, a gente trabalha ponto alto em cima de ponto alto. Faz uma correntinha de separação, pula o próximo pontinho da base e faz ponto alto em cima de ponto alto no último dos 3. Aqui dentro da correntinha, eu vou fazer outro ponto alto. Em cima do primeiro ponto alto, outro ponto alto. E aí, ó, a gente vai seguindo essa sequência aqui, tá? Até o finzinho da carreira. Vou fazer minha sequência, minha repetição. E aí, quando chegar lá no finzinho da carreira, retorno com vocês pra gente ir pra próxima carreirinha.
Prontinho, pessoal, olha só, já cheguei com a minha carreirinha aqui no final. Aí, terminou dessa forma, ó, com a correntinha para espaço, né? E o ponto alto em cima das correntinhas aqui. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas. Vamos virar nosso trabalho. E aqui dentro, ó, onde tem a correntinha, eu trabalho um ponto alto. E no primeiro pontinho alto lá dos 3, ó, trabalho outro ponto alto. Formando, ó, 3 pontinhos altos juntos. Faz uma correntinha de separação, pula o próximo pontinho da base, vai lá no terceiro, ó, da correntinha, da carreirinha anterior, e trabalha um ponto alto. Onde a gente fez a correntinha, trabalha outro ponto alto e um ponto alto em cima do primeiro pontinho da carreira anterior. Faz uma correntinha de separação, pula o próximo pontinho da base no outro, trabalha ponto alto em cima de ponto alto, onde tem a correntinha, trabalha outro ponto alto e finaliza com o terceiro ponto alto em cima do próximo pontinho. Essa carreira aqui vai ser essa outra repetição. A mesma coisa, tá, gente? Que a gente fez na primeira carreirinha, ó. Aqui na lateral, tá vendo que ficou com 3 pontinhos altos? E aí, ó, vai ser sempre essa repetição aqui. A gente vai só intercalar, ó. Como tô fazendo essa aqui agora, ó, na próxima carreirinha a gente vai fazer essa mesma outra aqui. Vou finalizar essa daqui até o final, tá? E aí eu volto pra gente iniciar a próxima. Cheguei no finalzinho da carreira, gente, olha só. Finalizei aqui com os 3 pontos altos, ó. Quando terminei o pontinho alto aqui, né, fiz um ponto alto dentro da correntinha e outro ponto alto em cima da terceira correntinha da carreirinha anterior, ficando assim. Agora, ó, que nem eu falei pra vocês, a gente vai ficar intercalando, ó. É uma carreira onde tem 3 pontinhos, outra onde tem um quadradinho, 3 pontinhos. Agora, essa próxima, a gente vai precisar repetir essa aqui que tem um quadradinho, ó. Então, ao invés de iniciar com 3 pontos altos, essa daqui a gente inicia com 4 correntinhas. Perdão, 4 pontos altos não, 4 correntinhas, tá? Ao invés de iniciar com 3 correntinhas, que nem a gente fez nessa parte da carreirinha anterior, né? A gente inicia aqui com 4, ó. Então, 1, 2, 3, 4. 3 que é pra valer como um ponto alto e uma que é pra valer como a correntinha de espaço. Fiz as 4 correntinhas, ó. Vira o trabalho, enrola a linha na agulha, pula o próximo pontinho da base, no outro trabalha um ponto alto. Dentro aqui da correntinha, trabalha um ponto alto. No próximo pontinho da base, trabalho outro ponto alto. Faz uma correntinha de separação, pula o próximo ponto da base, vai no próximo e trabalha um ponto alto. Vem dentro da correntinha, trabalha um ponto alto e um ponto alto em cima do primeiro pontinho. É só ir seguindo a mesma sequência, tá, gente? Que a gente já vinha fazendo nas carreirinhas anterior. E aí, eu vou finalizar aqui. E quando eu finalizar essa carreirinha, retorno com vocês novamente. Prontinho, pessoal. Trabalhei a outra carreirinha, né? Nossa 4ª carreirinha. E aí, pessoal, olha só. É uma sequência de repetição, igual eu falei pra vocês, tá? Acredito que não precisa eu ficar fazendo carreirinha por carreirinha com vocês, porque é bem fácil. A partir de agora, tá? É só continuar nessa sequência até alcançar a quantidade de carreirinhas que a gente precisa pra ficar do tamanho certinho do nosso tapetinho, que é 70 centímetros, certo? Então, ó, vocês vão fazer essa sequência de carreirinhas, tá? Até completar 18 carreirinhas, contando, tá? Apenas essas aqui, ó, onde tem os 3 pontinhos altos, tá? Então, a gente vai contar assim, ó, 1, 2, 3, tá bem? A gente não vai contar com essas carreirinhas do quadradinho, tá? Porque se a gente contar com essas aqui do quadradinho, vai dar mais. A gente vai contar apenas essas aqui, onde tem 3 pontos altos, tá? Ela vai iniciar e vai finalizar
com esses 3 pontos altos aqui. Então, a gente vai contar por eles, tá? Ó, então, tem 1, 2, aí vai contando até formar 18 carreirinhas dessa forma aqui, dessa contagem, tá? Aí, quando fizer as 18 carreirinhas dessa forma, contando apenas com essa partezinha dos 3 pontos altos, aí é o tamanho ideal pro nosso tapetinho, tá? Bom, pessoal, aí após, olha só, trabalhar todas as minhas carreirinhas, a gente vai trabalhar agora, no nosso tapetinho, uma carreirinha toda de ponto alto em volta de todo o trabalho, tá? Tanto nessa parte aqui que a gente já vinha trabalhando, como nessa partezinha da lateral. E aí, ó, vou iniciar aqui, ó, subindo 3 correntinhas, como se a gente estivesse subindo uma nova carreirinha. Só que a gente não vai virar o tapetinho, tá? Ó, a gente vai virar aqui pra esse ladinho, tá? Não vamos virar como se fosse iniciar outra carreirinha. A gente vai trabalhar aqui, ó, na parte lateral do tapete, tá? Subir as 3 correntinhas, essas 3 correntinhas já vão valer como um ponto alto, tá bem? Aqui dentro desse pontinho, ó, a gente vai trabalhar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Fiquei, ó, contando com as 3 correntinhas iniciais com 5 pontos altos. Aí, ó, aqui é bem simples, tá? Essa parte, ó. Pra cada pontinho aqui da lateral, a gente vai trabalhar 2 pontos, ó. Enrola a linha na agulha. Nesse próximo pontinho aqui, ó, a gente trabalha 2 pontos dentro dele. Vem no próximo aqui, ó, e trabalha 2 pontos dentro dele. 1, 2. Vai no próximo, trabalha 2 pontos dentro dele. E assim, gente, a gente vai fazer até chegar na parte da lateral do tapete, tá? Ó, sempre essa sequência, ó. Em cada pontinho aqui, dentro dele, a gente trabalha 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E assim a gente vai trabalhando até chegar na parte da lateral, tá? Vou trabalhar toda a minha lateral. Quando estiver chegando já no finalzinho, aí eu retorno com vocês. Olha só, pessoal, fui trabalhando, ó, a sequência de 2 pontinhos altos pra cada pontinho aqui da base, ó. E aí, foi ficando dessa forma a lateral. Agora, ó, cheguei aqui no penúltimo, tá vendo? No último, na verdade, já fiz o penúltimo, né? Cheguei aqui no último. Aqui nesse último vai ser igual a gente fez lá inicialmente, tá? Que é essa partezinha aqui, ó. No primeiro, a gente fez 5 pontos altos, né? Nesse último aqui também, ó, vai precisar ser 5 pontos altos. Em todos os outros 2 pontos altos, né? E quando chega aqui nesse último pontinho, ó, nós vamos trabalhar aqui dentro 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, ele já dá essa viradinha aqui, tá vendo, ó? E aí, ó, a gente já vai iniciar trabalhando agora aqui em cima dos pontinhos altos mesmo, ó. E aí, aqui vai ser a seguinte sequência, ó. Pra cada pontinho da base, a gente vai trabalhar um ponto alto, tá? Que nem eu falei pra vocês, vai ser uma carreirinha toda de ponto cheio. Então, ó, vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui nas correntinhas, ó, na correntinha, né, a gente vai trabalhar um ponto alto dentro dela, ó. Aí, vai no próximo ponto alto, trabalha ponto alto em cima de ponto alto. No próximo, ponto alto em cima de ponto alto. No próximo, ponto alto em cima de ponto alto. E aí, ó, chegou na correntinha de novo, vou trabalhar um ponto alto aqui dentro da minha correntinha. E aí, ó, é só ir seguindo, tá? Essa sequência aqui até chegar, ó, no finzinho da carreira. Quando chegar aqui no finzinho da carreira, ó, aqui a gente vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. E aqui nesse pontinho, ó, da lateral, a gente vai trabalhar os 5 pontos altos e começa a repetir a mesma sequência que a gente fez na outra lateral lá, que é de 2 pontinhos altos em cima de cada pontinho desse, tá?
É só uma sequência de repetição, ok? Nas laterais, ó, 5 pontinhos altos. Na parte de cima, ponto alto em cima de ponto alto. E quando tiver correntinha, um ponto alto para cada correntinha. E aqui na lateral, 2 pontos altos dentro de cada pontinho alto. Vou fazer aqui o meu, tá, gente? Quando chegar na partezinha final, retorno com vocês. Quando o meu tapete já estiver iniciando, tá? Essa parte... Quando essa partezinha aqui que a gente tá fazendo encontrar com a parte que a gente iniciou o tapete. Então, bora lá, quando terminar, eu retorno aqui com vocês. Prontinho, pessoal, olha só, já trabalhei ao redor de todo o meu tapetinho. Se encontrou aqui. E agora, a gente vai iniciar as carreirinhas do bico. Pra iniciar, ó, pra finalizar, na verdade, né, eu terminei aqui com um ponto baixíssimo, ó, unindo a carreirinha. E agora, pra próxima carreirinha, a gente vai subir apenas 2 correntinhas. Subir as 2 correntinhas, eu vou trabalhar mais 6 pontos baixos. Opa! 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com as correntinhas iniciais, ó, a gente ficou com 7 pontinhos baixos, tá? Contando com as 2 correntinhas que a gente fez inicialmente. Trabalhei os 7 pontinhos baixos, agora eu vou trabalhar 6 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as 6 correntinhas de separação, vou pular 5 pontinhos da base, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto da base, eu vou fazer um ponto alto, um pontinho baixo, perdão. E aí, a gente vai seguir a mesma sequência, ó. Vou trabalhar novamente 7 pontos baixos, ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalhei os 7 pontos baixos, agora eu trabalho 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Depois das 6 correntinhas, a gente vai pular 5 pontinhos da base. No 6º, a gente faz um ponto baixo. E aí, trabalha novamente 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7. E aí, pessoal, a gente vai trabalhando essa repetição, tá? De 7 pontos baixos, separados, né? Por 6 correntinhas. E essas correntinhas, elas pulam 5 pontinhos da base. Vamos fazendo essa sequência aqui, tá? Até a linha se encontrar aqui novamente, tá? Não muda. Tanto na parte da lateral, em todas as partes vai ser essa sequência aqui. Então, vou trabalhar ao redor de todo o meu tapete. Quando estiver encontrando aqui, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fui trabalhando ao redor de todo o meu tapete. E aí, olha só, quando chegou aqui na parte de unir, ficou sobrando 2 pontinhos, tá? No de vocês, provavelmente, vai sobrar também. E aí, o que a gente vai fazer pra ajeitar isso, ó? Eu vou trabalhar 2 pontinhos a mais do que deveria aqui nessa carreirinha, ó, nessa última, tá? E a gente vai consertar isso na próxima carreira, ó. Ao invés de ficar com 7 pontinhos baixos, tá ficando com 9 pontinhos baixos. Mas não tem problema, tá? Não vai dar diferença nenhuma no tapetinho. E aí, trabalhei esses 2 pontinhos a mais aqui, aí eu torno a fazer novamente a mesma sequenciazinha, ó. De 6 correntinhas, pula os 5 pontinhos da base, né? E vou unir, ó, um ladinho aqui com o outro, onde iniciou com onde finalizou. Agora, a gente vai para nossa próxima carreirinha. Nessa próxima carreirinha agora é bem fácil, tá, gente? Ó, a gente vai trabalhar um ponto baixíssimo nesse próximo pontinho baixo da base e um ponto baixíssimo em cima do próximo pontinho da base. A gente precisa ficar com a nossa linha, ó, em cima do 3º ponto baixo da base, tá bem? Então, a gente vai trabalhando ponto baixíssimo até chegar. Chegou aqui no 3º ponto baixíssimo, eu vou subir 2 correntinhas. E aí, a gente vai trabalhar, ó, mais 2 pontos baixos. Contando com
as duas correntinhas iniciais, né? A gente ficou aqui com 3 pontos baixos aqui em cima dos pontinhos, né? Certo, fiz os 3 pontos baixos, agora eu vou enrolar a linha na agulha e a gente vai trabalhar aqui direto nessa argolinha, ó. Venho aqui direto dentro da argolinha e vou trabalhar 9 pontos altos aqui dentro, tá? Ó, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos dentro da argolinha. Esses pontinhos, vocês podem deixar ele bem folgadinho, tá, gente? Não precisa deixar muito apertado. Nessa parte do bico, a gente vai tentar fazer uns pontinhos mais folgadinhos, tá? Então, olha só, fiz os 9 pontos altos. A gente vai pular o primeiro e o segundo pontinho aqui da base, ó. Venho no terceiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Vai no próximo, faz outro ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Pra gente ficar, ó, com 3 pontinhos baixos na base. Aí, agora, é só seguir a mesma sequência, ó. Enrola a linha na agulha, vai nas próximas correntinhas, né? E aqui dentro eu vou trabalhar novamente 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Trabalhei os 9 pontos altos. Vou pular o primeiro e o segundo pontinho da base, vai em cima do terceiro ponto e faz um ponto baixo. Vai no próximo outro ponto baixo, no próximo outro ponto baixo. E aí, essa aqui vai ser a nossa sequência de agora, tá, gente? Nas correntinhas, ó, a gente faz 9 pontos altos e aqui, ó, em cima dos pontinhos baixos, a gente vai fazer 3 pontos baixos, tá? Então, vai ser essa sequência, 9 pontos altos, 3 pontos baixos, até a nossa linha se encontrar aqui novamente. Vou trabalhar ao redor de todo o meu tapetinho nessa sequência. Quando chegar aqui no finalzinho, retorno com vocês. Prontinho, pessoal, já concluí minha carreirinha, já arrematei a linha também. E aí, olha só, pra ajeitar, né, esse último pontinho aqui que ficou com 2 pontos a mais, ao invés de vocês pularem 2 pontinhos, vocês pulam 3, tá? Que assim já arruma e aí fica a conta certinha. Terminando essa parte vermelha, agora a gente vai pra linha preta, tá? Eu arrematei minha linha. E agora, a gente vai fazer essa mudança de cor. Mas, aqui na linha preta, vai ser só uma sequência de repetição também, tá, gente? Olha só, vou iniciar, tá? Vindo aqui com a minha agulha em qualquer parte, tá? Do tapete, em qualquer parte do biquinho. Você vem aqui nesses 3 pontinhos, tá vendo? Nos 3 pontos baixos, em cima do segundo, ó. No pontinho do meio, vou passar a minha agulha pelos 2 fios. E aí, vou dar a minha laçadinha inicial, fazendo como se fosse um pontinho baixo, ó, uma correntinha. Pra dar continuidade aqui, ó, eu vou enrolar a linha 2 vezes na minha agulha, venho aqui, ó, por trás do pontinho, do primeiro pontinho, ó, tá vendo? Ó, enrolei a linha 2 vezes, venho por trás do pontinho, ó, passo a minha agulha por trás, pela frente, depois mando lá pra trás. Puxo a minha linha preta aqui pela frente, ó. Puxo um pouquinho. E aí, ó, vou fazer um ponto alto duplo, ó, desenrolando de 2 em 2 fios. Ficando dessa forma aqui. Um ponto alto duplo passando, ó, por trás do pontinho, ó. Aí, faz uma correntinha de separação e repete a mesma coisa no próximo pontinho, ó. Enrola duas vezes, né, na agulha. Vem aqui pela frente do pontinho com a agulha, depois manda lá pra trás, enrola a linha, e aí puxa essa linha, ó, lá pra trás, na altura de um pontinho alto, e aí, ó, vai desenrolando de 2 em 2 fios, ó, até chegar no final, fazendo assim outro ponto alto duplo. E aí, ó, faz outra correntinha de separação, enrola 2 vezes. E aí, a gente vai fazendo essa sequência aqui, tá, gente? Em cima dos 9
pontinhos da base, ó, em cima dos 9 pontinhos que a gente fez na argolinha. Mesma sequência, tá? Em cima dos 9. Uma correntinha de separação, enrola a linha 2 vezes, passa pela frente, puxa a linha e faz o ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, enrola a linha 2 vezes na agulha, passa por frente, puxa a linha e vai desenrolando. Já tô aqui, ó, no meu 7º. Vou pro meu 8º. E o meu 9º pontinho, ó. Passa pela frente, vai por trás, puxa a linha e vai desenrolando de 2 em 2 fios. Dessa forma, olha só, já trabalhei em cima dos 9 pontinhos aqui que ficava na argolinha, ó. Aí, eu venho aqui em cima do 2º pontinho baixo, ó, dos 3, tá vendo? O que tá no meio, e aqui em cima dele eu vou fazer um ponto baixo. E aí, é só seguir a mesma sequência novamente, tá, gente? Em todas essas argolinhas aqui, até a linha se encontrar aqui. Vou fazer mais uma vez com vocês, ó. Enrola a linha 2 vezes na agulha. Passa, ó, por trás do pontinho aqui com a agulha trazendo pra frente, ó. Passa por trás novamente, puxa, enrola a linha e puxa ela aqui pra frente, mais ou menos na altura de um ponto alto, e vai desenrolando de 2 em 2 fios. Faz uma correntinha de separação, enrola a linha 2 vezes, aí vai no próximo pontinho. E trabalha a mesma sequência. E aí, gente, ó, que nem eu falei pra vocês, é só ir seguindo essa sequência aqui, tá? O pontinho alto duplo, ó. Ponto alto duplo não, gente, perdão, ponto altíssimo, tá? Então, vai fazendo ponto altíssimo, ó, em cima de todos os pontinhos da base, passando assim pela frente. E nessa partezinha aqui é um pontinho baixo. Vou trabalhar dessa forma em volta de todo o meu tapetinho, tá? Quando chegar aqui no finalzinho, retorno pra gente fazer a última carreirinha do bico. Prontinho, pessoal. Olha só, já terminei toda a minha carreirinha da cor preta. Agora, a gente volta pra cor vermelha, tá, gente? É bem simples agora também, tá, gente? A última carreirinha do bico. Quando finalizar aqui, aí eu já vou mostrar o passo a passo pra vocês de como fazer a cabecinha, as orelhinhas e o lacinho da Minnie. Então, vamos lá. Vou iniciar pegando aqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui de encontro? Eu venho no... Aqui é o ponto baixo, no caso, né? Vou vir aqui nesse ponto alto, ó. Nesse intervalinho aqui, ó. Entre o último e o penúltimo pontinho. E aqui eu vou dar a minha laçadinha inicial. Fazendo, ó, uma correntinha, né? Que vamos dizer que vai ser um pontinho baixo, tá? Daqui, eu venho direto, ó, pro outro espacinho, vou pular esse ponto alto, pontinho baixo, outro ponto alto, ó. Vou lá no próximo espacinho do primeiro bloquinho aqui, ó, e faço um pontinho baixo. Vou subir 3 correntinhas, e no mesmo local, vou fazer outro ponto baixo. Venho aqui no próximo espacinho, ó, na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas e no mesmo espacinho faço um ponto baixo novamente. Vou no próximo, faz um ponto baixo, 3 correntinhas e no mesmo local um ponto baixo novamente. Vem no próximo do lado, faz um ponto baixo, 3 correntinhas. E no mesmo local, um pontinho baixo novamente. Por cima aqui, tá, gente? Vai ser essa sequência, ó. Por todos os espacinhos, ó. Um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo novamente. Vai no próximo, faz um ponto baixo, 3 correntinhas e no mesmo local, um ponto baixo novamente. Venho no próximo, faz o ponto baixo, 3 correntinhas e no mesmo local, um ponto baixo novamente.
A gente vai fazer essa sequência, tá, pessoal? Até a gente ficar, ó, com as 7 argolinhas, ó. No caso, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6... Perdão, tem errado. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tenho as 7, tá? Na última, ó, que é pra ser a oitava, a gente vai fazer apenas um ponto baixo sozinho, tá? A gente não vai fazer as correntinhas. Então, ó, vai ser 7 correntinhas dessa forma aqui, ó. E no último, tá? Um ponto baixo normal. Aí, a gente pula, ó, o ponto alto, o pontinho baixo e o ponto alto novamente, vai no primeiro espacinho, ó, do próximo bloquinho e trabalha um ponto baixo, unindo um ladinho com o outro. E aí, é só fazer a mesma sequência novamente, gente, ó, faz o pontinho baixo, trabalha 3 correntinhas, no mesmo local, um ponto baixo novamente. Vai pro próximo espacinho, trabalha um ponto baixo, 3 correntinhas e no mesmo local, um ponto baixo novamente. Aí, é só ir repetindo, tá, gente? Essa mesma sequência por todo o trabalho, tá? Não vai ter mudança em todo o trabalho, essa mesma sequência aqui. E aí, é só finalizar o biquinho, tá? Então, ó, essa mesma repetição de um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. E aqui na parte final, a única diferença é que esse último aqui vai ficar com um ponto baixo sozinho, tá? A gente não faz as correntinhas nele. E aí, eu vou seguir aqui o meu, fazer todo o meu biquinho, tá? Quando eu terminar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como o meu biquinho ficou. E aí, depois, a gente já vai pra parte, tá? Do desenho da mini. Biquinho pronto, gente, olha só, ficou dessa forma aqui. Todo concluído. E agora, a gente vai fazer o desenho da mini pra gente colar aqui nele, pra dar aquele detalhe no tapetinho. Bom, pessoal, depois do tapetinho concluído, agora a gente vai iniciar o desenho da mini, né? Vamos começar com aquele círculo maior, que vai ser referente aí à cabecinha da mini. Então, a gente inicia, ó, fazendo um círculo mágico, pega o dedo, ó, enrola a linha, fazendo tipo a letrinha E, ó. Aí, você passa a sua agulha aqui por dentro do círculo, puxa a linha lá por trás, ó, e faz uma correntinha. Puxa esse fiozinho aqui pra fora e o círculo mágico tá pronto. Agora, ó, a gente vai precisar subir aqui 3 correntinhas, tá, ó. Estou com 3 correntinhas, já vai valer como um ponto alto, tá? Eu preciso ficar aqui dentro do círculo com 12 pontos altos. As 3 correntinhas já vai valer como 1. Vou fazer mais 11, ó. Ponto 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz os 12 pontos altos, tá? 11 pontos altos e o primeirinho aqui, que foi as 3 correntinhas, que vai formar aí o nosso 12º, né? Então, fez as 12 pontos altos, puxa o círculo, dá uma apertada, tá? Manda o fiozinho lá pra trás. Vou unir aqui o ladinho final, né, com a parte inicial em cima da terceira correntinha. A gente faz um ponto baixíssimo. Agora, vou subir 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3. Enrola a linha na agulha. Aqui no mesmo local, vou trabalhar novamente um ponto alto. Virando assim, ó, 2 pontinhos altos juntos no mesmo ponto da base. Enrola a linha na agulha, no próximo ponto da base, a gente vai fazer novamente 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho da base, ó. E essa carreirinha aqui vai ser essa sequência, tá, gente? Para cada pontinho da base, a gente vai trabalhar 2 pontos altos juntos. No caso, a carreira anterior, né, o círculozinho anterior ficou com 12
pontos altos, essa carreirinha agora vai duplicar, vai ficar com 24 pontos altos, tá? Então, ó, é só ir seguindo essa sequência. Para cada pontinho da base, a gente trabalha 2 pontos altos juntos no mesmo local, ó. No próximo, 2 pontos altos juntos. Vem no próximo pontinho da base, trabalha novamente 2 pontos altos juntos. E aí, a gente vai seguindo nessa sequência até chegar no finalzinho da carreira. Chegou no finalzinho da carreira, pessoal, ó, venho em cima da terceira correntinha onde a gente iniciou o trabalho. E aqui trabalha um ponto baixíssimo. Minha segunda carreirinha tá pronta. Agora, a gente vai fazer a terceira carreirinha e última, tá, gente? Para essa partezinha, são 3 carreirinhas. Agora, ó, a gente sobe 3 correntinhas no mesmo local. Vou trabalhar novamente um ponto alto. Então, ó, a gente já iniciou aqui com 2 pontos altos no mesmo pontinho da base. Enrola a linha na agulha. No próximo pontinho da base, eu vou trabalhar um ponto alto sozinho. Já no próximo, a gente trabalha 2 pontos altos juntos. 1, 2. No próximo, vou trabalhar um ponto alto sozinho. E aí, essa carreirinha vai ser intercalando dessa forma, tá? Em um pontinho da base, eu trabalho 2 pontos altos juntos. No outro ponto da base, um ponto alto sozinho. Aí, vai pro próximo ponto da base, 2 pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. E aí, a gente vai fazendo essa sequência aqui, tá? Até a carreirinha se encontrar aqui novamente, ó. Então, no próximo ponto da base, 2 pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, 2 pontos altos juntos. Vou fazer essa sequência até finalizar minha carreirinha, tá? Prontinho, pessoal, já cheguei aqui no finalzinho, ó. Aí, agora, no finalzinho, pra finalizar, a gente fecha com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai arrematar essa linha. Eu vou costurar, tá? No meu tapetinho. Como eu vou costurar, eu vou arrematar esse fio aqui de uma forma que esse fio vai ficar um tamanho bom que dê pra costurar. Aí, sempre pra me basear, ó, eu circulo ele em volta, tá? Do círculo, pra saber mais ou menos o tamanho que eu tenho que cortar e o tamanho que vai dar pra fazer a costura na base do tapete. Aí, eu corto e puxo todo esse fio aqui pra fora. Mas se você, por um acaso, não for costurar, tá, gente? For usar a cola, aí você não precisa fazer esse corte aqui dessa forma, não precisa arrematar a linha com esse fio, tá? Eu vou fazer isso porque eu já vou usar a própria linha pra costurar na base do tapete, mas fica a seu critério. Aí, certo, arrematei com essa linha aqui, eu vou costurar ele no tapetinho, tá? E esse fio aqui, a gente arremata ele, esse fio inicial, ó. Vem aqui no final, vem aqui em qualquer partezinha perto do tapete, divide o fiozinho no meio, ó. E aqui, eu vou dar 3 nozinhos. 1, 2, 3. Agora, é só arrematar esse pedacinho de fio aqui, ó. E a cabecinha da nossa mini tá pronta. Agora, eu vou fazer o passo a passo das orelhinhas, que é basicamente a mesma coisa, tá, gente? A única diferença é que a gente vai fazer somente até a segunda carreirinha. Certo, agora, pra fazer a orelhinha, ó, eu venho aqui com esse fio novamente, tá? Vou fazer novamente o círculo mágico, ó, faz a letrinha E no dedo. Depois, você vem com a agulha aqui pela parte de dentro, ó, puxa o fiozinho pra fora e faz uma correntinha. Aí, puxa esse fio aqui e círculo mágico pronto. Agora, sobram mais 2 correntinhas, que é pra ficar com 3 correntinhas. Ficou com as 3 correntinhas, a gente vai trabalhar mais 11 pontos altos aqui dentro. Juntando com essas 3 correntinhas, vai ficar com os 12 pontos altos, né? Então, ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos altos. Fiz os 12 pontos altos, ó, vou puxar esse fio aqui, ó, pra dar aquela apertadinha. Venho em cima da terceira correntinha, onde a gente iniciou, e aqui em cima da terceira correntinha eu vou trabalhar um ponto baixíssimo, pra unir a parte final com a parte inicial. Sobe 3 correntinhas, e no mesmo pontinho aqui da base eu vou trabalhar novamente um ponto alto, ficando assim com 2 pontos altos juntos. Agora, ó, venho aqui no próximo pontinho da base e trabalho novamente 2 pontos altos juntos. No próximo pontinho da base, 2 pontos altos juntos. E para cada pontinho da base, a gente vai trabalhando 2 pontos altos juntos, tá? Vai ser essa sequência aqui até chegar no finalzinho da carreira. Então, vou trabalhar aqui o meu, tá? Quando chegar no finalzinho da carreira, eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal, olha só, cheguei no finalzinho. Agora, eu vou unir, ó, trabalho em cima da terceira correntinha. A partir daqui já, ó, a gente já vai arrematar a linha. Já vou deixar a minha linha com um pedaço de fazer a costura, ó, fazendo igual eu falei pra vocês, né? Corto aqui a linha. Puxo esse fio aqui pra cima. Depois, vou mandar esse fio lá pra trás. A gente vira o trabalho, ó, já arremata esse fiozinho menor aqui, que foi onde iniciou o tapetinho, de onde iniciou, né, o trabalho. Divide ele no meio, ó. E aí, aqui dá 3 nozinhos. Ou você pode também esconder esse fio, tá, gente? Da forma que vocês preferirem. Sempre pra arrematar, eu sempre gosto de fazer esses nozinhos e cortar a linha, mas fica a seu critério, o que você achar melhor. Cortou a linha, orelhinha pronta, tá, gente? Pra fazer as nossas orelhinhas, a gente vai precisar, tá, de 2 bolinhas iguais a essa, com esse mesmo passo a passo. Eu já fiz as minhas 2, tá? É só você repetir o passo a passo outra vez, ó, que aí vai ficar as 2 bolinhas, que no caso vai ser as 2 orelhinhas, ó. Aí, com o círculo que a gente fez pra cabecinha, já fica dessa forma, ó. Se você for colar, só posiciona direitinho e cola. Ou se for costurar, aí você tem que fazer a costura. Certo, essa parte já tá pronta, a gente reserva. Agora, a gente vai fazer o lacinho que a gente vai colocar em cima da cabecinha da mini, né? Ele é bem simples, tá, gente? É uma sequência de passo a passo também. Vou vir agora com a minha linha vermelha. Essa linha vermelha aqui, gente, ela tá mais fininha, porque ela é um número 6, tá? Vou ter que trabalhar com o número 6, porque a minha fio 8 acabou, não deu pra fazer o meu tapetinho, mas é porque eu já tinha uma quantidade menor, tá bem? Aí, eu vou utilizar o fio 6, que já era uma linha que eu tinha aqui, e não precisou comprar outra, mas não tem problema você fazer com o fio 8, tá? Vai dar na mesma. Então, vamos lá. Pra fazer o lacinho, ó, vou iniciar aqui, ó, dando a laçada inicial, e aqui eu vou trabalhar 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fiz as 16 correntinhas. Agora, ó, a gente vai fazer uma carreirinha toda de pontos altos. Enrola a linha na agulha, vai pular 1, 2, 3 correntinhas. Em cima da 4ª correntinha, você vai fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, outro ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. E assim a gente vai fazendo, tá? Pontos altos em cima de cada correntinha da base, até chegar no finalzinho da carreira. Prontinho, gente. Cheguei no finalzinho da carreira, ó. Fiquei com um total de 14 pontos altos, tá? Agora, a gente, ó, sobe 3 correntinhas
vira o trabalho e vou trabalhar novamente, ó, uma carreirinha toda de pontos altos. É só ir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá? Até o final da carreira. A gente vai seguir essa sequência, tá, pessoal? 4 vezes. Vamos precisar ficar com 4 carreirinhas, todas de pontos altos, sempre fazendo essa sequência aqui, ó, de ponto alto em cima de ponto alto. Então, ó, já tô chegando aqui no finalzinho, ó, vai trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no finzinho da carreira. Cheguei aqui no finzinho da carreira, ó, gente, fiz novamente meus 14 pontos altos. Opa, o último não deu muito certo. Deixa eu repetir aqui com vocês. Aí, trabalhei os meus 14 pontos altos novamente, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, a gente sobe 3 correntinhas e inicia uma nova carreirinha, ó. Vira o trabalho e vai trabalhando, ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer essa sequência aqui, tá, gente? Até o finalzinho da carreira. Prontinho, pessoal, olha só, já finalizei a terceira carreirinha e fiz também a quarta, ó. Ficando dessa forma aqui. Agora, ó, pra arrematar essa linha, eu já vou arrematar deixando um pedaço, tá? Pra costurar o lacinho, ó, mais ou menos esse tamanho. Arremata a linha, tá? Puxa esse fio todo pra fora. Depois, ó, venho aqui, onde ele finalizou aqui, nesse fiozinho aqui, ó, antes dos dois fios, tá vendo? Coloco aqui minha agulha dentro dele e vou puxar esse fio, só pra deixar firme. Aí, a gente vem com o fio novamente, ó. E aqui eu vou dar minha laçadinha inicial e vou trabalhar 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Trabalhei as 6 correntinhas, pula a primeira, na segunda faz um ponto baixo, na próxima um ponto baixo, na próxima outro ponto baixo e finaliza com um ponto baixo em cima da última correntinha da base. Arremata o fio, tá, gente? Puxa esse fio aqui pra fora, ó. Fica dessa forma mesmo, tá? Aí, a gente volta aqui com essa base e a gente vai dividir, tá? Vai contar aqui, ó, 3, 6, 7 fiozinhos para um lado, 3, 6, 7 fiozinhos pro outro. Aí, a gente vira dessa forma aqui, ó. Segue a sequência, tá, ó. Vou colocar meu dedo só pra ter essa sensação, né? Só pra saber onde é o meio dele, tá? Aí, ó, a gente vai fazer uma dobra o seguinte. Essa parte do meio, ó, a gente dobra lá pra baixo com as carreirinhas do meio. E essas carreirinhas aqui de fora, a gente joga elas pra fora. Ficando dessa forma aqui, ó. Ainda pegando nelas, eu tô vendo, né, a partezinha da divisão, ó. Aí, a gente vem com essas correntinhas aqui que a gente fez e vamos colocar bem em cima da divisão que a gente fez, ó. Dessa forma aqui. Aí, segura, vem pra parte de trás, ó. Aí, vem pra pontinha das correntinhas, tá, ó? Dos 4 pontinhos baixos. Vou puxar qualquer um desses fiozinhos pequenininhos aqui, ó, que fazem parte do outro ladinho, com uma agulha. E vou dar 3 nozinhos com os fios, ó, que são 2, né? Com os 2 pedacinhos de fio, a gente dá 3 nozinhos. 1, 2 e 3. Aí, arremata o fio. Arremata também esse pedacinho aqui, tá, gente? De fio que tá aqui. A gente já pode vir aqui arrematar ele, ó, pelo outro lado de trás. Dividir ele no meio. Dá 3 nozinhos. 2. Opa. E 3. Arremata o fiozinho também. E lacinho pronto, tá, gente? É só... Deixa eu só partir. Botar mais pertinho. Picotei tudo aqui. Enfim, só pra o arremate ficar mais no cantinho.
dessa forma aqui, gente. Aí o lacinho tá pronto, tá? Só no ponto de costurar de novo. Aí, ó, você vai colocar nessa sequência aqui, em cima do seu tapetinho, ó, o círculo maior, né, embaixo, as duas orelhinhas na parte de cima, e o lacinho você centraliza bem no meio e costura tudo, tá, gente? Vou mostrar pra vocês ele costuradinho aqui já no tapete, pra vocês verem como é que meu tapetinho ficou. Só, pessoal, já costurei ele aqui no tapete, ficou dessa forma aqui, ó. Costurei ele, ó, na partezinha de cima, tá vendo, ó? Nessa parte de cima, mas você pode costurar em qualquer parte, tá? Do outro ladinho, do jeito que você achar melhor. E aí, ficou assim, gente. Bom, pessoal, nossa videoaula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like. E é isso, gente. Um beijão e até a próxima videoaula.